Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia da gente seguir adiante aqui na nossa exploração do Urbana Bellica, cenário de RPG nacional publicado pela RPG Conoses e Casa do Alquimista. A gente está explorando aqui capítulo a capítulo, tentando identificar aqui sempre os pontos mais interessantes, mais relevantes para apresentar o jogo para quem ainda não conhece, né? Qual é a pegada, qual é a proposta, como é que funcionam as regras, o cenário, enfim. Quem está chegando agora, não tem problema, não entra em pânico. Tem a nossa playlist aqui exclusiva com todos os vídeos que a gente já fez sobre o Urbana Bellica para você assistir com calma e depois, se quiser seguir viagem junto com a gente, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Só um último aviso aqui para os navegantes. Estamos já na reta final do livro, tá? Quem está ligado, quem está acompanhando aqui a série conforme os vídeos vão saindo, deve lembrar que hoje a gente vai começar um capítulo novo, né? A Sessão do Mestre, o capítulo 8. Então, provavelmente teremos o vídeo de hoje e no próximo já vamos encerrar aqui o Urbana Bellica, tendo passado por todos os capítulos, né? Mas vamos zerar mais um livro aqui no canal. Então vamos lá, pessoal. O capítulo 8, né, a Sessão do Mestre, geralmente todo livro de RPG tem esse capítulo dedicado ali para o mestre, para o narrador, enfim, que vai trazer aquelas últimas dicas ou algumas regras mais detalhadas de situações que tem maior probabilidade de acontecer, né, durante a condução da sua one-shot, da sua campanha, enfim. E assim acontece também aqui no Urbana Bellica, tá? Então, algumas partes desse capítulo são de fato bastante descritivas e vão trazer só as regras secas de determinadas situações. O que eu resolvi fazer é selecionar alguns pontos que me parecem mais interessantes, seja para citar como é que o livro trata determinadas questões, e em outros pontos descendo um pouquinho mais de detalhe, porque eu acho que são coisas que o Urbana Bellica tem de diferente, né, comparado com outros jogos, pelo menos os jogos que eu já tive acesso, que eu tenho conhecimento até o presente momento, beleza? Então, essa vai ser a linha geral aqui da condução do nosso vídeo de hoje. Então vamos lá, para a gente começar aqui de fato o conteúdo do capítulo, o primeiro tópico que ele vai tratar aqui são as zonas de combate, que vão ser basicamente aquela questão das distâncias, né? Todo cenário tem suas próprias regras, tem suas próprias considerações a respeito disso, e o Urbana Bellica não é diferente. Só para citar, ele vai trabalhar com três tipos de zonas de combate, né? Ou distâncias, né? Que são a perto, curto alcance e longo alcance. Aí ele vai definir mais ou menos cada uma delas, mas esse é uma informação que vai ser repetida ao longo do capítulo em determinadas situações. Ele vai fazer referência disso, beleza? Então, só para deixar registrado aí. Um outro ponto que eu acho interessante de comentar com vocês é a questão da cobertura, olha só. Como é que funciona isso aqui no Urbana Bellica? A cobertura, em termos de sistema, ela vai adicionar na sua defesa, tá? E ela pode variar entre 1 e 3, ou seja, dependendo do nível de cobertura que você tenha, você vai ganhar 1, 2 ou 3 pontos na sua defesa. Qual é a diferenciação que o livro faz? Se você simplesmente se abaixar, né, para tentar evitar algum tipo de dano ou se proteger, alguma coisa assim, se abaixar no meio do nada, você ganha 1 ponto a mais na sua defesa. Se você se abaixar atrás de um objeto de tamanho médio ou alguma coisa assim, você vai ganhar 2 pontos. E se você estiver atrás de um objeto maior, né, que, sei lá, cubra o seu corpo completamente, você vai ganhar 3 de defesa. Mas qual é o detalhe? Se você está numa situação de cobertura nível 2 ou 3, você não consegue atacar diretamente. O que eu quero dizer com isso? Você vai precisar fazer uma manobra, né, como o livro chama aqui, ou uma ação, para sair dessa cobertura, fazer o seu ataque e depois voltar. Por que eu estou falando nisso? Por que eu estou destacando esse ponto? Quem gosta de um jogo mais tático ali, isso pode ser uma informação relevante e importante na hora de você organizar as suas ações, beleza? Então, só para registrar também essa situação. Se você está na cobertura nível 2 ou nível 3, você precisa sair, ainda que seja parcialmente, né, da cobertura para fazer o seu ataque e depois retornar. Outro ponto importante aqui, que eu acho legal de comentar, é a questão dos danos, olha só. Aqui o Urbana Bellica ele vai trabalhar com tipos de dano. São basicamente 7 tipos de dano que ele coloca aqui, e cada um vai ter as suas particularidades, os seus reflexos na mecânica do jogo. Então eu acho interessante também a gente dar uma passada por cada um desses tipos, para dar uma ideia geral também, de novo, para quem curte um jogo mais tático, ou para quem quer ter um entendimento um pouquinho melhor do sistema e das possibilidades dele, beleza? Então vamos dar um rasante aqui por esses 7 tipos de dano, começando com o dano por contusão, que é o que o livro chama aqui do mais simples, tá? Mas olha só, tem um detalhe interessante na contusão. Muito embora ele seja, sei lá, basicamente um machucado ali, um ralado ou alguma coisa nesse sentido, dependendo da situação, ele pode ter um efeito mais grave, tá? Segundo o livro coloca aqui, se esse dano for localizado num ponto específico, por exemplo, a mão, um braço, uma perna ou alguma coisa assim, ele pode ter uma consequência adicional. Qual é ela? Se a quantidade de dano for maior que o seu personagem tem de vigor, esse membro, essa parte do corpo vai estar incapacitada até que ela seja curada. Ou seja, se eu levar um dano
concentrado por contusão na mão, por exemplo, e for maior que o meu vigor, eu não vou poder usar essa mão até que ela receba algum tipo de tratamento. Então, sei lá, se eu levei uma martelada, se ela foi esmagada ou alguma coisa assim, eu não vou conseguir usar a mão até que ela seja curada. De novo, quem curte um jogo mais tático ou talvez ali com uma pegada, entre aspas, um pouco mais realista, pode ser uma informação interessante, uma maneira interessante de usar essa questão dos danos durante os combates, beleza? O próximo tipo que o livro vai tratar aqui são os danos por corte, tá? Um corte, uma faca, alguma coisa assim. Esse também é um dano que não é considerado extremamente grave, mas ele pode ter consequências complicadas para o personagem, tá? Como é que vai funcionar isso? Se a pessoa que está atacando, né, se a pessoa que está causando o dano por corte, tiver causar o máximo de dano possível, né, na jogada ali dos dados, ou se ela tirar um ataque crítico, esse dano de corte vai ter um efeito extra, ele vai gerar o que o livro chama aqui de sangramento. E o que é isso? Como o próprio nome já indica, o seu personagem está de fato sangrando, mas o que isso significa em termos de mecânica de jogo? Ele vai perder 2 pontos de saúde por rodada até que ele consiga estancar esse sangramento. Então, de novo, se o ataque foi muito bom, ou seja, causou o máximo de dano possível, ou se foi um ataque crítico, tem essa consequência extra. O personagem fica sangrando, o personagem que recebeu o ataque fica sangrando e vai perder 2 pontos de saúde até que consiga estancar o sangramento. Seguindo adiante aqui nos tipos de dano, o próximo tipo que o livro destaca é o dano de perfuração. Repara aqui que tem uma diferença, tá, entre o dano de corte e o dano de perfuração. Qual é que é essa diferença? A perfuração, ela sempre vai causar o efeito extra do sangramento, tá? Enquanto que no corte o sangramento só vai acontecer se quem está atacando conseguir tirar o dano máximo ou um acerto crítico, na perfuração não. Qualquer ataque perfurante vai gerar esse efeito do sangramento, beleza? E só para relembrar aqui, esses tipos de dano estão na descrição de cada uma das armas, tá? Então tem lá nos rótulos se a arma causa dano de contusão, de perfuração ou dano letal, que é o próximo que a gente vai ver. O dano letal, qual é a pegada dele? Ele é bem parecido com essa questão da perfuração também. Ele vai causar o efeito do sangramento, mas vai ter um efeito extra. A pessoa que sofreu o dano do tipo letal, ela vai ter o sangramento, vai perder os 2 pontos de saúde por rodada, mas ela precisa urgentemente receber ajuda médica especializada. Se ela não receber essa ajuda médica especializada, o personagem vai simplesmente morrer em 1d6 mais o que o seu personagem tiver no atributo corpo, horas. Ou seja, se eu não receber um tratamento especializado nessas X horas, o personagem simplesmente morre. Por uma hemorragia interna, um órgão perfurado, qualquer coisa que faça sentido para você encaixar ele na narrativa. Mas o detalhe é esse, o dano letal precisa desse atendimento médico especializado, senão depois de uma quantidade X de horas, o personagem simplesmente morre. Avançando aqui para a gente fechar essa questão dos tipos de dano, o próximo tipo que o livro traz é o dano por explosão. Como é que funciona isso? A característica principal do dano por explosão é justamente causar dano em todo mundo, dano em massa, né? Dano numa galera toda ali que estiver dentro da área de ação da explosão. E aí isso vai variar com o tipo de arma, tá? A arma também vai dizer lá qual é o nível que ela causa de explosão. Mas, via de regra, no mínimo, um dano por explosão vai pegar todo mundo que estiver ali num raio de 2 metros do centro da explosão, tá? E isso pode ir aumentando, claro, né? 2 metros, 4 metros, 8 metros, enfim, dependendo de qual o artefato explosivo que você vai estar utilizando, a área de explosão, a área que vai ser afetada, vai ficando cada vez maior, beleza? E pra gente fechar aqui, o livro vai trazer também aqui, fazer a ressalva aqui do dano máximo. Como é que funciona isso aqui no dano máximo? Que vai ser importante na questão do corte, né? Pra ver se tem um efeito do sangramento ou não. Se você tirar de 15 até 19 natural, né, na sua jogada lá de D20, de ataque, você vai causar o dano máximo. Ou seja, você vai sempre causar esse dano se você tiver entre 15 e 19 na sua jogada de ataque. Se você tirar, já pra gente fechar aqui, um 20 natural na sua jogada de ataque, aí você vai causar o dano crítico, ou seja, o dobro do dano máximo. Então, realmente, são situações específicas, são situações relevantes que merecem esse destaque e esse tratamento diferenciado na hora de causar o dano. E coitado daquele que receber esse tipo de dano, né? Ah, e só uma última ressalva e um último detalhezinho antes da gente avançar, tá? Nessa questão do dano máximo, se você tirar de 15 a 19, se você acertar o ataque, tá? Se esses números forem suficientes para que o seu ataque seja bem sucedido. Só tem essa ressalva aí. Não é que se você tirar de 15 a 19, você tem um acerto automático também, não. Se você tirar de 15 a 19 e acertar, você tem o efeito bônus de causar o dano máximo, beleza? Então, só para fechar essa parte aí, vamos seguir adiante. Aqui o livro vai trazer, né, diversas outras situações ali que também vão causar dano, né? Fome e sede,
fogo e ácido, e aí ele vai citando um pouquinho aí aquela parte que eu falei mais seca de regra mesmo, de sisteminha, né? Sufocamento, olha, afogamento, essas coisas todas. Mas tem um detalhe que eu acho interessante aqui, que é o estresse e o colapso nervoso. Isso aqui eu acho legal da gente parar um pouquinho para prestar atenção. Olha só, sempre que o personagem estiver sobrecarregado fisicamente ou emocionalmente, ele vai fazer uma salvaguarda de fortitude, se essa sobrecarga for física, né? Ou de vontade, se a sobrecarga for emocional. E se ele falhar no teste, ele vai ganhar um ponto de estresse. O estresse, acho que eu comentei já em vídeos anteriores aqui ao longo da série, ele é uma característica que você pode utilizar para, por exemplo, realizar ações extras, né? Ganhar ações extras ali. Mas, claro, ele é aquela coisa que você tem sempre que estar prestando atenção, porque se você zerar o seu nível de estresse, você tem efeitos colaterais também. E, como é o caso aqui que está dizendo nessa seção do livro, se você ganhar 3 pontos ou mais de estresse num turno, ou seja, tiver esse jorro de estresse ou alguma coisa assim, você vai precisar também fazer uma salvaguarda de vontade. Se você falhar nessa salvaguarda, você vai ganhar uma insanidade temporária, que vai durar aí X rodadas, tá? Você vai sortear lá a quantidade de rodadas que vai durar esse efeito colateral, vamos chamar assim. Se você ultrapassar o seu limite máximo de estresse, que você já tem na sua ficha lá na hora que você criou o personagem, você já identificou isso aí, mas por acaso você, melhor dizendo, corrigindo, se você chegar nesse nível máximo ou ultrapassar, você faz uma salvaguarda de vontade também. Se você for bem sucedido na salvaguarda, o seu corpo entra em colapso e desmaia, tá? E acorda depois de uma quantidade de X de tempo. Se você falhar nessa salvaguarda, você vai entrar em colapso, ficar desacordado e receber uma insanidade de longa duração, que não vai durar apenas horas, e sim alguns dias que você vai sortear também lá no dado. Então, assim, só para registrar que essa questão do estresse, além de ser essa característica que você pode usar ali para ter algumas ações extras e algumas outras coisas, ela também vai ter esse desdobramento aqui em termos de sistema, tá? E como o próprio livro coloca aqui, o narrador ele também é livre para criar outras situações que no entendimento dele vão te gerar essa questão do estresse. Só para citar algumas aqui. Presenciar situações de medo, o desconhecido, monstros sobrenaturais ou cósmicos, ver algo que não está acostumado, uma cena de crime, um massacre, etc e tal. Isso tudo pode gerar estresse também e as suas possíveis consequências. Só avançando aqui, o livro vai trazer na próxima sessão a questão da cura, como é que funciona a cura, né, dos pontos de saúde. Então, basicamente, você vai ter 3 tipos de cura. Você vai ter o atendimento médico ali, os famosos, né, primeiros socorros e tal, que você vai recuperar 1d4 de pontos, né, de saúde. Se você descansar um dia inteiro, você vai recuperar 1 mais a quantidade do atributo corpo do seu personagem. E se você fizer um descanso curto ali, só por algum período menor, você recupera o que o personagem tiver no atributo corpo. Ou seja, se eu tenho 1 de corpo, 2 de corpo, é isso que eu vou recuperar de pontos de saúde, beleza? Então, só também para dar aquela ideia geral de como é que isso funciona aqui no jogo. Outro ponto que eu acho que vale o destaque é essa questão aqui das condições que o livro vai trazer aqui, tá? Como é que vai funcionar isso? Condições são algumas situações específicas que podem afetar o andamento da história ali, ou o seu personagem, ou o desempenho dele numa determinada situação. Vou exemplificar aqui. Por exemplo, agarrado, tá amedrontado, tá caído, foi envenenado, tá enfeitiçado, tá inconsciente, tá ferido, alguma coisa assim. A gente já viu isso em vários jogos de RPG, só que o detalhe é que aqui no Urbana Bélica, essas condições, todas elas podem ter 2 níveis de gravidade, tá? O que ele chama aqui o primeiro de debilitante. O que isso vai gerar em termos de sistema? Seria o nível da condição mais leve, vamos dizer assim. O debilitante, você vai fazer os testes com desvantagem, tá? E se você estiver sofrendo uma condição no nível incapacitante, isso faz com que você não possa agir enquanto estiver naquela condição. Por exemplo, um personagem envenenado de forma incapacitante faz com que o personagem fique prostrado sem poder se mover até que o veneno seja neutralizado. Ou seja, trocando em miúdos, cada condição vai ter 2 níveis de gravidade, vamos chamar assim. No debilitante você ainda pode fazer alguma coisa, mas com desvantagem. E da forma incapacitante você não consegue fazer absolutamente nada, a não ser que você receba algum tipo de ajuda específica para aquela condição. Para a gente seguir adiante aqui e já encaminhar para o final do vídeo,
O finalzinho, as últimas páginas desse capítulo 8, né, da Sessão do Mestre, vão trazer outras situações aqui que geralmente a gente vê nos jogos, né? Saltar, defesa de algum objeto, a movimentação, correr e tal, como é que funciona isso. Tem a questão, a distância audível, o que você consegue, a que distância você consegue ouvir, iluminação, qual é o raio de iluminação de uma tocha, de uma lanterna, esse tipo de coisa. Tem a questão da valentia, que é mais ou menos como funciona aquela questão da moral do inimigo, né? Se você derrotar uma quantidade de inimigos, a metade daquele grupo tem uma chance deles abandonarem. Tem algumas coisas nesse sentido, mas também algo mais direto, mais só focado na regra, tá? Eu vou aproveitar o embalo porque também é uma parte bem simples, bem curta, e já vamos dar uma olhada aqui no capítulo 9, contratados, aliados e ajudantes fiéis, tá? Aqui é só também 2 páginas falando sobre essa questão dos ajudantes, né, dos contratados, como é que isso funciona no jogo, como é que funcionam as características desses personagens ajudantes também em termos de sistema, mas de novo, alguma coisa bem simples, bem rápida, bem direta, apenas 2 páginas a gente já mata essa questão. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam curtindo aqui o Urbana Bélica. Lembrando que estamos na reta final. No próximo vídeo a gente vai zerar mais um livro aqui. Vamos entrar nos últimos capítulos, nas últimas páginas do Urbana Bélica. Então, quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário para a gente continuar trocando ideias e informações a respeito do jogo. E a gente se vê na próxima resenha.